sem internet aqui no primeiro tempo, mas agora voltou já. Eu não cobrei nada do capítulo 2, tá? Que nós começamos ontem. Então, o capítulo 2 vai ser o início da segunda prova. Eu quero ir até os capítulo 3, vamos ver se a gente consegue. Para isso, temos que trabalhar. Deixa eu ver aqui onde é que estão, onde é que estão, onde é que estão. Desculpem, eu vou ter que abrir aqui ainda o livro. Quer dizer que todo mundo está com o telefone, está com a internet em casa agora, é? O prédio São Pedro, São Paulo, estão com a internet agora? Então, Mais sim, ou menos. Ah, meu Deus. às vezes dá... Mais ou menos, como é que Isso pode? dá um problema com o seminário. Ah? Por exemplo, aqui na Pio, onde no meu quarto eu não consigo colocar a internet do seminário, não. Não, por quê? Porque não foram colocados modem suficiente. Por exemplo, aqui na Pio só colocaram um modem e no início do corredor. Entendeu? E aí eu moro pro final do corredor, ou seja, a internet não vem boa para cá. Entendi. Mas, em tese, há lugares na casa que pega bem, tipo no andar de baixo, ou, sei lá, no hall embaixo. É ruim, eu sei. Olha, Seria uma opção. sim, Não? eu não sei, não tenho essa informação, mas acredito que seja 3 modems por comunidade. E dividir 2, né? É 2, o Cláudio fez o sinal de 2. Pelo menos na minha só Falta tem um, um. né? Ah, então vai Então chegar. falta um. Então vai chegar. Não, vai chegar sim, vai chegar. Acredito que sim. Capítulo 2. O homem no mundo natural, seção 2. As operações... Parou na imanência, não? Sim, estou dizendo. As operações vitais básicas. Vamos agora à ideia da imanência. Eu disse semana passada, eu disse ontem, na verdade. Disse ontem, que esse é um ponto importante. Eu parei aí porque exige de nós um cuidado maior, uma atenção maior. Eu disse essa frase, né? A vida é mais perfeita à medida que há mais imanência, quer dizer, que há mais vida interior. Quanto menos vida interior, menor é a qualidade dessa vida. Não é isso que eu falei? Foi isso que eu falei? Foi, né? Não estou vendo isso aqui, não. Tá muito baixo aqui. Vou pegar aqui o Gilson, vou botar aqui embaixo. Já li, né? Melhor, mas não está sem luz, mas beleza, está melhor. Eu acho. Então, vamos lá. Quem mandou mensagem? Se mandasse na Nelly, tem internet aqui são 2. Ah, então tem preferência. Quem manda na Nelly tem mais preferência. Esse pessoal não é mole, não. Deus não faz distinção de pessoas, mas a Nelly faz. Que maldade, né? Logo, a Nery não é Deus, segundo a lógica do senhor, professor. É verdade. Mas devia ser um pouco mais parecida com ele. Mas vamos lá. Cláudio, por favor, lê para mim. Imanência. Esta palavra procede do latim immanere, que significa permanecer em, isto é, estar dentro, estar guardado. Aristóteles distingue dos 2 tipos operacionais. 2 tipos, né? Dois modos de operações. Mais um pouco, Cláudio, vai. Você está melhorando cada vez mais. Ok. As operações transeuntes são aquelas cujo término e efeito permanecem... Calma aí, Cláudio, calma aí. Cujo termo e efeitos... Cujo termo e efeito permanecem fora do sujeito que realiza a ação. O termo aqui é o fim, né? Cujo fim e os efeitos permanecem fora do sujeito da ação. Vai. A ação Aperfeiçoa. A ação aperfeiçoa
a um objeto, foi pelo cachorro, exterior e não ao objeto que a realiza, ao sujeito ao, que realiza. ao sujeito que a realiza, ao menos de modo imediato. Um momentinho só, Cláudio. Isso é no seminário, esse cachorro? É. Cachorro bom é cachorro quente. Quero dizer isso Temos claro para vocês. o Sansão dá bom dia aqui Sansão. na aula, de vez em quando. Então, a ação transeunte é aquela que aperfeiçoa um objeto exterior ao sujeito. Certo? Pelo menos de modo mais imediato. Para terminar, Cláudio, você fechar esse microfone capeta aí, vai. Cadê? Por exemplo, Por exemplo, o arquiteto que constrói uma casa aperfeiçoa algo exterior a si mesmo, do mesmo modo que um sapateiro fabrica sapatos. O objeto de sua ação permanece fora do sujeito. A casa é construída. Já construída. Muito obrigado, Cláudio. Fecha esse microfone. Mata o Sansão depois também. Pior que o Sansão é difícil matar, né? Mas Davi conseguiu. Não, Sansão não foi o Golias. Sansão é um deus. Ih, estou confundindo. A ação transeunte, de fato, ela não tem a ver com a gente. Veja, o arquiteto pode ser um canalha, pode ser um pulha, pode ser sei lá, um assassino, mas pode ser um baita de um arquiteto. Porque a ação de exercer a arquitetura dele não tem a ver com ele, com nada dentro dele, tem a ver com coisa fora dele. Eu acho legal, João Marcos, eu acho muito legal isso. A gente fala assim, eu e meu filho só vemos música clássica, Vivaldi, Mozart. Eu quero que meu filho tenha valores morais. Aí eu olho para esse cara e falo assim, meu irmão, tu tem ideia como é que é a moralidade da Orquestra Sinfônica Brasileira? O cara só ouve Mozart. O cara vem tocando Bach. Veja, o cara pode ser um baita do músico e não ter nada dentro, porque a ação transeunte, a ação de tocar música, de ser músico, é externa ao sujeito, não é interna ao sujeito. Entende o que eu quero dizer, João? Então, é óbvio que é bom ouvir boa música, é óbvio que é bom ver bons quadros, é óbvio que é bom ver boas esculturas, mas não é isso que constitui nada dentro. Porque tudo isso, ouvir música, ou até mesmo compor música, ver bons quadros, ou até mesmo pintar bons quadros, ler bons livros e mesmo escrever bons livros, tudo isso é ação transeunte. Não tem nada a ver com quem está aqui dentro. Eu posso escrever uma coisa e viver outra. Tá? Mas as operações transeuntes são aquelas, são um certo tipo de imanência. Uma imanência, quer dizer, eu produzo algo, eu transformo algo fora de mim, mas isso que eu transformo não muda nada aqui dentro. Tá? Mas ainda assim é imanente. Um voluntário, por favor. Ô, Gustavo, pode falar. Eu posso ler, Robson? Gustavo vai falar primeiro, deixa eu falar com ele. Ô, professor, mas a questão do caráter não seria uma coisa interior? Sim, seria. Não entendi. Foi isso que eu falei, é exterior, não tem nada a ver com o interior. Eu disse justamente isso. O fato de ouvir certa música, de ouvir certo quadro, não diz nada a respeito do caráter. É isso que eu estou dizendo. E tem gente que acha que basta botar um moleque para ouvir música clássica que vai formar um santo em casa. Não, não basta. Isso não basta. Porque a moralidade da Orquestra Sinfônica Brasileira, que é feita de música e só ouve música clássica, não é lá essas coisas, só porque ouve música clássica. Entendeu? Agora, quer dizer? Foi isso que eu acho que eu quis dizer isso. Não sei se eu fui claro, mas eu quis dizer isso. Ô, professor, diga. Me tira uma dúvida. Na sua matéria, a gente vai ver a respeito da consciência do homem, da formação da consciência do homem, enquanto antropologia ou não? Não. Isso vocês veem em ética, consciência moral.
Que é o seu tema, né, Marcos? Estou vendo, né? É o seu tema. Acho que eu Não, é bom, assim, vou querer é falar bom porque sobre isso. você sabe para onde você vai, assim. Eu já disse uma vez, repito para vocês, porque é a hora de dizer isso. Monografia, que começa daqui a 6 meses, você faz aquilo que te dá tesão. Eu botei para gravar? Não sei se eu botei para gravar. Botei. Você não pode fazer uma coisa, um trabalho monográfico, só porque você acha que algo é mais fácil. Não faça isso. Tem que ser aquilo que te dá vontade. Bom, eu quero resolver essa questão. Então, faça isso, porque você vai ter mais força, mais ânimo, mais tesão de ler. A diferença da monografia é quanto você leu daquela monografia, daquele assunto. Então, se esse é teu problema, a tua questão que te movimenta, cara, então mete a cara. Eu diria a você, leia 1, 2, 3 vezes, quantas vezes for possível ler, Veritatis Splendor, que é o tema, que é a carta mais importante sobre ética que os últimos papas escreveram. Não é um documento, é um livro, né? 200, 300 páginas lá. Vale a pena ler. Você precisa ler esse material para preparar-se para a monografia. Eu faria isso logo. Tá? Mas a formação moral, a formação de consciência é com ética. Em ética a gente vê isso. Consciência moral, consciência laxa, consciência cauterizada, consciência reta, consciência... os tipos de consciência que há no mundo, na moral. Não é comigo quando você fala isso, não. Agora, um homem enquanto ser autoconsciente, aí sim, é outro assunto, na moral aqui. Demônio, ele é autoconsciente. Mas é um pilantra, é um pulha, não tem moralidade nenhuma. É um imoral. Tá? Então, na medida em que o homem é autoconsciente, vamos falar do homem. Mas a consciência do que deve e não deve fazer não é em antropologia que deve fazer isso. Então, você fazer isso em ética. Tá bom, Marco? Sim, deu para entender. Veritatis et Splendor, né? Veritatis, acho que é isso, né? Veritatis, O meu em latim não é muito bom, não. Latim, filhão. Pô, Veritatis, chat aí, ó. Veritatis Splendor, o esplendor da verdade. É uma das mais belas obras de João Paulo II. É assim, para você ler, reler, reler. Só que é grande, não é pequenininho, não. Não é tipo Ok. Pata Escorde, não. É bem mais. Tá bom. Mais, tem alguma pergunta? Não. De minha parte, não. Preciso, então, de um voluntário aí, falei. Eu posso. Olha B. O senhor parou aonde? B, as operações imanentes. Tá. As operações imanentes, pelo contrário, são operações cuja causa e efeitos permanecem no sujeito. Esse tipo de ação se aperfeiçoa o sujeito e na coisa exterior. Por exemplo. Não, calma aí. E não na coisa. E não a coisa. Então, neste tipo de ação, da ação imanente, o que se aperfeiçoa, o que se torna melhor é o sujeito e não a coisa exterior. Então, veja o arquiteto. O arquiteto, ao pegar aquele monte de tijolos, areia e cimento e fazer uma casa, ele aperfeiçoa o objeto exterior. Era um terreno baldio e virou uma casa. Mas ele mesmo, só fazendo isso, não há garantia que ele se tornou uma pessoa melhor. Tudo bem? Agora, a ação imanente é aquela que, ao realizá-la, a melhoria primeira e objetiva é dentro do sujeito. Pode também ter alguma coisa fora, mas o mais importante é dentro. Um exemplo, o próprio arquiteto, que vai fazer a casa, e ele, antes de realizá-la, ele consagra esse ato concreto de transformar esse terreno baldio numa casa. Esse ato, além de transformar externamente o mundo, aquele monte de jogos, areia, pedra, virou uma casa, ele consagrou com o ato humano aquilo que ele produziu. Então, ele tirou mérito dessa ação. Vamos dar o exemplo, tá? Porque esse é mais fácil de perceber. A pilha de louças na minha casa. Se eu saio da minha casa, saio do meu sofá, da minha série, do meu filme, vou até a louça, a pilha de louça, e limpo toda a louça, deixa a louça limpa, bonita, essa é uma ação transeunte ou imanente? Imanente.
Não, é transeunte. Eu deixei a pia que estava suja, limpa. Certo? Certo? Certo. Beleza. Agora, eu posso fazer a mesma coisa com uma ação imanente. Fala assim, pela conversão do meu cunhado, aquele corno, e vou lavar copo. Então, a operação transeunte também torna-se uma operação imanente, porque eu fiz isso com uma intenção espiritual. Entende? Então, ao transformar a louça ou a pia suja em pia limpa, a operação transeunte, eu dei uma intenção interna a isso e transformei isso numa ação, vamos chamar assim, uma ação de transcendência, tornando-me, portanto, uma pessoa melhor. Tá claro? Beleza, Gaudiano. Ô, professor. Opa. Então, deixa eu ver se está correto então, esse pensamento. A respeito do sexo, é a mesma coisa com a intenção, né? Por exemplo, dentro do casamento, o sexo é permitido e faz com que a pessoa, o casal, possa se tornar um. Mas fora do sexo, quando não tem a intenção de algo, por exemplo, quando é a mesma coisa, né? A intenção, o que muda é a intenção que você faz, né? Talvez, né? Talvez tenha dado um exemplo ruim. Eu não mas me deu talvez tenha dado um exemplo ruim. Não, porque na minha cabeça, não sei se estou confundindo aqui alguns conceitos, mas ficou um pouco claro a questão de que se o... já estou conseguindo me acertar aqui. Realmente, a questão do sexo não faz muito sentido. Porque mas informação externa. Porque trataria a lei, né? Não tem. Não seria uma coisa boa não de se falar, não. Tem um depósito de sêmen que eu vou despejar, mas isso não é uma transformação externa minha. Então, não seria isso. Bom, não seria um bom exemplo. Pensa no outro exemplo e volta a pergunta. Eu estou interessado, eu gosto dessas perguntas, porque isso me... Sim. Só que... Não, eu realmente fiz agora você falou uma coisa importante. É possível que algo bom seja feito sem valor transcendente? É possível. É possível. Então, é possível que alguém, por exemplo, desse a sua esposa sexualmente e não tem nenhum valor moral nisso, porque não tá pensando de forma transcendente. Isso é possível. Não sei se você quis dizer isso. E o contrário também é possível. Sim, eu pensei por esse lado e depois que alguém com direitos, veja, não tem nada de errado em fazer isso. É casado. Mas sem dar a intenção certa, a ação não passa da imanência, não passa do horizontal e não alcança a verticalidade. E isso acontece com todos os atos. Sim, com todos os atos, exceto aqueles atos que são que são sobrenaturais, que não dependem de nós. Não depende de nós. Então, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo rapidinho, vou dar a palavra para você, Leonardo, e para o Cláudio. Eu acabei de dizer, se um esposo e uma esposa se dão sexualmente, mas não colocam a intenção certa, esse ato pode não ter méritos. Eu acabei de dizer isso. Beleza? E isso é assim, porque sem intenção não tem moralidade. Agora, o ministro da Eucaristia, que dá a Eucaristia, sem a intenção de dar a Eucaristia, não muda o ato, porque não depende dele, é sobrenatural o ato. Então, eu só quis dizer esse exemplo. Quando o caso é sobrenatural, a intenção não vale nada. Se o ministro da Eucaristia acredita ou não acredita, não importa. Ele está dando a Eucaristia. É sobrenatural o ato, não é natural. Tá? Então, nesse caso, a intenção dele não importa nada. Agora, a louça lavada importa, a relação sexual do marido importa, o serviço ao altar importa, se não for ministro ordenado, né, no caso de coroinhas, se não faz do jeito certo, porque pode ter mérito nenhum, pode ter inclusive demérito, dependendo do que se faz e como se faz. Tá claro o que eu disse? Tá claro. Beleza. Vamos lá. Quem aqui foi o Leonardo que perguntou primeiro, né? Vai, Leonardo. Estou ouvindo. Isso. Nós estamos falando aqui, no caso, de características que diferenciam os seres animados dos seres inanimados, certo? Sim. Então, no dos caso, os seres animados... Rapidinho. Dos seres animados e dos inanimados e, dentro dos animados, os graus de animação. Porque a imanência certo. É um grau diferente. Beleza. Travou aí, não?
Dá para ouvir? No caso, os seres inanimados, eles não são capazes eles não têm imanência no sentido do agir, né? Então, beleza, era isso que eu queria ter certeza. Não, aqui a questão aqui. Como identificar se um ente é vivo? Imanência é uma forma delas. E tem graus de imanência. Tá? Quanto mais vivo, quanto mais vida tiver vida, mais imanência tem. Essa é a ideia. Por isso eu falei ontem. Olha, aqui é importante porque quanto mais aspectos imanentes tiver um indivíduo, melhor a qualidade dessa vida. Isso é importante ficar claro. Por esse motivo, Leonardo, um ser humano que não tem a vida imanente, ele se comporta como um animal. Ele pode escolher isso. Ele pode escolher não rezar, ele pode escolher não fazer atos de intencionalidade, ele pode escolher não agir corretamente. Ele é vivo, ele não é pedra. Só que ele vive numa vida em qualidade menor do que aqueles que rezam, que estudam, que fazem intenções, entendeu? Por isso que eu parei ontem. Tem que parar porque quanto mais a gente entende isso, mais força eu tenho para melhorar minha vida, para tornar-me mais imanente, para ter ações imanentes. Veja, eu já vou te dar a palavra, Cláudio. Vocês acordam de manhã às 4 da manhã, às 5 da manhã, e vão para a capela. Ação imanente. Aí vão para a sala de aula. Dependendo de como vocês fazem, pode ser uma ação imanente. Almoço, rezando, a ação imanente. Supondo que estão rezando de verdade. Jantar, ação imanente. E hora de estudo, ação imanente. Mas veja, isso tudo que eu falei são 5 atos, pelo menos no dia, pode ter mais, mas 5 atos que você pode multiplicar por 5 ou por 10. Porque o cara pode, durante a aula, levantar os olhos para o céu e falar: Senhor, que essa aula desgraçada não atrapalhe minha salvação. Isso é um ato dentro da sala de aula de imanência. E quanto mais ele fizer isso, mais vida, melhor vida ele terá, entende? Ou então, o cara que vai para a capela, está lá que nem uma múmia, um corpo morto, e não está fazendo ato de imanência. Enquanto o outro, além disso, além de estar lá, não só de corpo presente, mas agindo de forma transcendental, né, vertical, ao voltar para a cela dele, ele não volta calado, ele volta rezando também, e continua o ato de imanência dele, entendeu, Leonardo? Quanto mais as pessoas fazem isso, melhores pessoas são. Ficou claro o que eu quis dizer? Beleza, Leonardo? Cláudio? Robson, 2 perguntas. A primeira, eu acho que eu já tenho quase certeza da resposta, mas então, parte do processo de santidade é tornar as ações o tão mais imanentes quanto possível, correto? Se nós fôssemos cristãos e somos, diríamos, o processo de santificação significa aumentar a frequência desses atos de verticalidade. Se nós não fôssemos cristãos, diríamos, o processo de humanização, tornar-se cada vez mais humano, significa pautar essas ações com intenções sobrenaturais, ou espirituais, o dia inteiro. Seria isso, sem dúvida nenhuma. Aristóteles e Platão concordariam com isso. Eu não sou cristão, diriam eles, mas eu concordo que os atos humanos devem ser cada vez mais espiritualizados, mais de acordo com a espiritualidade humana. Sem dúvida nenhuma. Segunda pergunta. Certo. Segunda pergunta, é possível um ato imanente sem ser transcendente? Imanente sem ser transcendente. É possível. Pode ser meramente espiritual, sem ser sobrenatural. Porque, veja bem, no homem é natural ser espiritual. O homem é animal racional. Então, por exemplo, no homem é natural ser temperado. É natural. Se o homem não é temperado, ele sofre. Meu filho, vou contar para você uma coisa aqui, não tem problema nenhum, não tenho medo disso. Um dia todo mundo vai saber isso no juízo final. Meu filho deu aqui uma crise, botou meio quilo de chocolate para fora. Eu falei: bem feito. Bem feito. Você vomitou chocolate, você comeu chocolate como animal. E quando a gente faz isso, o nosso corpo reclama. Não foi um demônio que veio e sapateou na cabeça dele. Não foi um anjo que veio: Rafael, você com 5 anos pecou. Não, foi a natureza que falou: não aguento mais. Bota para fora. Então, é possível algo imanente, quer dizer, algo que fica em mim e que seja meramente natural.
Porque a temperança é natural, a prudência é natural, a fortaleza é natural. Agora, tudo isso pode ser sobrenaturalizado. Isso é outra coisa. Há uma prudência que vem do alto, mas essa prudência que vem do alto não é contrária à prudência que eu construo, que é a virtude cardial. Essa fortaleza que vem do alto, que é dom do Espírito Santo, não é contrária à fortaleza que depende do meu esforço, da minha luta. Entende, Cláudio? Então, sem dúvida. Então, nesse exemplo, ele mesmo sem ter realizado propriamente um ato transeunte, ele sofreu algo imanente, Exatamente. que é a temperança. A consequência da falta de um ato imanente, que é a temperança, portanto, a destemperança teve consequência dele. Não tem nada a ver com sobrenatural, tem a ver com natural. Então, é possível um ato imanente, humano, que não é sobrenatural, é meramente natural, faz parte da natureza humana. Então, por isso que eu falei, para nós, diz respeito à santificação. Mas para o ateu pode ser humanização. O fato do cara não viver como animal já é uma forma, é uma ação imanente, porque fica nele mesmo, a temperança, não fica fora, e ele torna-se uma pessoa melhor. Cara, Cláudio, eu vi uma vez, essas coisas que você... Tem coisas que, né, Leonardo, que você não pode desver, infelizmente, né? Não pode desver. Você já viu, não tem jeito. Não tem o que fazer, digo. Ela estava... Vai muito tempo já, nem lembro mais qual o contexto. Mas vi a mulher vomitando assim num pote, uma japonesa, vomitando no pote, depois tomando vômito. Dá até um vídeo assim. Cara, isso aqui, alguém que me diga assim, não, Robson, isso é natural. O inferno natural, natural nada. Isso é animal, isso é menos que animal. É menos que humano, é animal. Há animais que não fazem isso. Há animais que não fazem isso. Então, nesse caso, eu digo, não, eu tenho que ter uma revelação religiosa, revelação espiritual para entender que isso é errado. Nada. Basta você usar a cabeça e falar, olha, o apetite nutritivo tem funções. Usar as funções do apetite nutritivo contra o humano, isso é ruim, isso é desumano. Isso não tem que ter racionalidade, não tem que ter espiritualidade para ver isso. Basta usar a cabeça. Né? Cláudio, ficou claro para você? Satisfeito? Beleza. Eduardo, quer falar alguma coisa? Opa, pode falar. Só uma dúvida aqui, rapidinho, que eu não consegui pegar. Essas operações imanentes, então, elas se tratam somente do ser humano ou do animal? Não, tem graus também. Tem graus também. Mas isso que eu não consigo compreender. Como que um animal irracional, sei lá, um leão, por exemplo, ele consegue praticar essa operação imanente ao ponto de se aperfeiçoar? Ele pode ser, quando ele treina, por exemplo, a caça, ele se aperfeiçoa. Mas isso não é uma coisa natural dela? Não, mas ele pode não treinar. Instintivo. Não é instintivo, mas ele pode não treinar. E não vai aprender. Eu quis dizer, Galdino, não, Bruno Reis, né? Isso. Reis, que há graus de imanência. Os animais também têm imanência, só que a imanência é menos profunda do que a nossa. A formiga faz formigueiros? Sim. Essa é uma ação imanente? De imanência, perdão? Sim. Não sei, porque ela... Sim, mas ela também não é transeunte, porque... É do tipo... Veja, a imanência, Bruno, tem dois tipos. Transeunte e operação imanente. Imanência. De imanência e imanente. Uhum. A imanência transeunte, a formiga faz. Ela faz formigueiro. Tá, sim. Certo? Agora, você vai dizer para mim que o tipo de ação da formiga é igual à do golfinho? Não, porque além de transformar, de fazer alguma coisa externa, o golfinho se comunica. Não comunica? Quem fez esse lado dele? Alguém fez de golfinho? Entendeu? Isso é uma ação transeunte? Apenas? Não, imanente também. Não, é porque ele não está se comunicando. Então, algo dentro... Eu não sei o que está acontecendo, mas algo dentro está acontecendo, não está? Professor, uma pergunta. Rapidinho, a questão do Bruno Reis. Tudo bem, Bruno? Quando a Jubarte faz... Uá! Isso vai a, sei lá, 500 quilômetros de distância. Ela está se comunicando, certo? Com outra Jubarte lá. Isso é uma ação transeunte? Sim.
ela está transformando a água em torno dela em meio de comunicação. Mas também é imanente, porque ela está se comunicando, está dando algum sinal de acasalamento, de perigo, sei lá o quê. Agora, esse tipo de relação, de ação imanente da jubarte é igual à fala da criança? Não é. Entende? Porque tem gradação na imanência. Ficou claro agora? Sim. A jubarte Beleza. sempre ajuda, gente. A jubarte sempre ajuda. Show, valeu, Robson. Beleza. Alguém mais levantou a mão, não foi? Professor, Opa. de alguma maneira... É o Marcos, de novo? Não, sou eu, Rafael, professor, que eu tô com a câmera desligada, porque a internet aqui tá mais instável que... Beleza. Horrível a internet. De alguma maneira, a gente pode relacionar as operações imanentes dos animais àqueles atos, as potências dos animais? Sempre. Por exemplo, quando um pássaro voa, quando ele aprende a voar, quando ele aprende a caçar, no caso, por exemplo, um leão, ele realiza a sua natureza. O que ele pode não realizar. Sei lá, um leão criado... Sim. Sim, pode. Mas qual a pergunta só essa? Sim. Os animais, na execução das suas ações, dependem das faculdades que elas possuem, que os animais possuem, sim. Então, para o leão, que ele é um caçador, ele para sua vida tem que ser um caçador. Ele pode ser bom ou mau caçador, depende de um monte de coisa. Depende de treino, depende de condições físicas. Há estrabismo entre leões. Há cegueira entre leões. Então, se o leão é cego por algum motivo, alguma doença, ele vai ser um mau caçador, provavelmente vai morrer de fome. Entende? Então, claro que há algumas questões práticas, a ação de voar, a ação de rugir, a ação que depende de questões individuais dos animais em si mesmos, que se não tem aquela capacidade, eles não vão executar bem. É só essa pergunta? Eu entendi mal, Rafael. Era mais ou menos isso, mas a resposta... Pode ser que eu não tenha entendido. Não, mas a resposta do senhor respondeu o meu questionamento. Isso é importante. Isso que importa, na verdade. Mas... Tá, vamos continuar. Quem estava lendo, por favor? Eu. Obrigado, Marcos. Vai. Por exemplo, não conhecer... não, perdão. O resultado dessa operação... Não. Por exemplo... Tá no por exemplo, né? Por exemplo. Tá. Por exemplo, no conhecer, se aperfeiçoa o sujeito que conhece e não a coisa conhecida. Voltando aqui ao Bruno Reis, rapidinho, Marquinhos. No conhecer, aperfeiçoa-se o sujeito que conhece e não a coisa conhecida. Vou pegar uma pergunta agora, só para reforçar o que falou o Bruno Reis. Perguntou o Bruno Reis. A mãe, o filhote... Bruno, você lembra como é que o viadinho bebe água? Lembra não, né? A gente não teve aula ano passado, você tinha que ter ela. Bom, viadinho bebendo água. Aí o viadinho bebendo água, tem um ataque de leopardo, a mãe viadinha é morta pelo leopardo. Tá? Nesse momento, o viadinho, o filhote, aprendeu alguma coisa? Quando via a mãe sendo estraçalhada pelo leopardo, pelo leão? Aprendeu. Tanto aprendeu que ele meteu o pé de lá. Não ficou lá esperando ver o que vai acontecer agora? Quem é? Não, ele meteu o pé, ele fugiu. Então, esse aprendizado, que é um aprendizado, tá? É um conhecimento sensível, modifica internamente o viadinho. O gamo, sei lá como quiser, o bisão, como quiser. Entende? Então, é uma ação imanente. É claro que não é a mesma coisa que acontece com a formiga, com o papagaio, com a jubarte e com o homem. Tem graus diferentes, mas aconteceu uma coisa diferente. Tanto assim que, na segunda vez que ele vai beber água no lago, ele sente o mesmo cheiro que do dia da morte da mãe, ele mete o pé, nem precisa ver nada. Ele vai sentir o cheiro e mete o pé. Por isso que o leopardo, o leão ficam sempre contra o vento, para não dar mole para o viadinho perceber. Tá claro? Só para reforçar o que eu disse. Então, os animais, sim, têm ações imanentes.
que nem sempre são conscientes. Eu não quis dizer que eles são conscientes. Eles não, eu acho que agora tem o meu padre, deve ter um filho e meio. Não, não é consciente. Ele simplesmente sabe e muda algumas coisas dentro de nós. Como nós também, né? A maioria das nossas ações cognitivas não são conscientes, ele simplesmente aprende. Depois que você percebe que aprende, né? Ou que não aprende, né? Vai, Marcos. O resultado dessa operação permanece no sujeito e não na coisa exterior. Por isso pode-se dizer que imanente é o que se guarda e fica dentro. As ações imanentes são aquelas cujo efeito fica dentro do sujeito. Os seres vivos realizam operações imanentes com as que guardam algo dentro de si. Com as quais guardam algo dentro de si. Eles são os receptores de sua própria ação. Os animais, Marquinhos, a gente vai dar mais um passo daqui a pouquinho, tá? Mas se os animais não guardassem algo dentro de si, os animais irracionais, tá? Se não guardassem algo dentro de si, eles nunca repetiriam o mesmo ato. Entende? Se eles não distinguissem água de esterco, eles ora iam beber água, ora iam beber esterco. No sentido de beber, né? Eu não sei o que é. Se ele volta sempre à água, é porque ele aprendeu alguma coisa com a água, com a experiência, entendeu? Que fica dentro. Vai. Eu me perdi aqui, acho que é as ações... Viventes... tá. Os viventes, enquanto seres unitários e individuais, que atuam buscando sua própria perfeição, têm uma atividade cujos efeitos permanecem dentro deles e que, por esse motivo, se denomina imanente. A imanência dos viventes significa que, de algum modo, atuam tendendo-se a si mesmo como fins. Exatamente. O que é fins? Como fins. Assim, como fins, tá. Atuam tendo-se a si mesmos como fins. Veja, quando eu transformo aquele monte de entulho numa casa, o fim é a casa que eu estou construindo, tudo bem? Agora, quando eu pego um livro e leio, o fim sou eu que quero aprender o livro. Então, eu ajo tendo a mim mesmo como fim. Entendeu, Marquinhos? Sim, sim. Quando eu toco uma música, o fim é a música. Tudo bem? Eu quero executar bem a música, porque o importante é a música, não sou eu. Para algumas pessoas isso não é muito claro, né? Mas o importante é a música, não você, o cantor. Mas quando eu estou agindo de forma moral, o importante não é a moralidade, mas sou eu. O importante não é que eu não como chocolate, o importante é que eu seja temperante. Veja que diferença que faz. Tá? Vai. Eles são os beneficiários de suas próprias ações. Uma manifestação da imanência é a capacidade de adaptação ao meio ambiente que possui o ser vivo. Uma manifestação, veja, manifestação não é a vida, mas uma manifestação da imanência é capacidade de adaptação ao meio, o ser vivo. E quanto melhor é essa vida, o ser vivo é capaz de adaptar-se. O homem consegue viver em qualquer lugar do planeta. Nem todos os seres vivos são assim. Nem todos os seres vivos. Há homem no Alasca, há homem no deserto, há homem no meio do mar. O homem é capaz de adaptar-se, porque a sua vida é de tal forma que ele consegue transformar o seu entorno sendo favorável a si. Esse é um princípio importante. O homem é o único animal que transforma o seu entorno, dando uma cara àquele lugar. Esse lugar aqui é meu. Eu coloco um quadro, eu coloco aqui uma imagem da minha família, eu boto aqui o livro preferido, quer dizer, eu transformo o meu entorno para parecer comigo.
Esse lugar toma a minha cara. E mais, o homem é o único animal que adapta-se para alimentar-se do que tiver disponível. Do que estiver disponível. O homem é capaz de comer cobra, se ele souber exatamente onde está a bolsa de veneno. E assim, o baiacu, e assim por diante. O homem é o único animal que cozinha. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Ele é o único animal que transforma o mundo, dando razoabilidade ao mundo para que consuma o mundo. O homem é o único animal que faz isso. Se faltar água para a plantinha, ela vai morrer. Se faltar água para o homem aqui, ele vai dar um jeito de arrumar água em outro lugar. Né? Vai arrumar água em outro lugar. Vai decantar mijo, mas vai beber uma água. Tem que beber, não pode ficar sem beber. Beleza, obrigado, Marcos. De nada. Mais um voluntário, por favor? Eu posso aqui, então. Obrigado. Como dizíamos antes, a captação dessas propriedades do ser vivo ocorre de modo espontâneo na experiência ordinária. Não obstante, a distinção entre organismos vivos e seres inertes não aparece em ocasiões tão claras. Assim sucede, por exemplo, no caso de bactérias ou os vírus. Para nosso propósito, basta dizer que o homem compartilha com os seres vivos o automovimento, a unidade, a organização. Organicidade. Existe, tá? Existe. E a imanência. Quer dizer, capacidade de ter órgãos que trabalham para um propósito. Então, aqui o problema todo que ele está dizendo aqui é que, em alguns casos, não é muito claro para nós quando o ser é vivo e quando não é vivo. Quer dizer, há alguns casos em que aquele indivíduo, aquele objeto, ele se comporta como não vivo, sem imanência, nem transeunte, nem imanente, sem movimentação, sem organicidade, sem unidade, nada disso. Mas, em certas condições externas, começa a comportar-se como ser vivo, como o vírus, por exemplo. Há vírus que passam séculos inativos como cristal, como pedaço de pedra. Cristal é isso, é pedra. Mas aí, enquanto o ambiente quente, o ambiente úmido, começa a replicar-se e já é uma doença. Então, a nós parece, isso eu não sou biólogo, mas a nós parece que é aquele elemento que está entre o mundo mineral e o mundo vegetal. Entre o mundo da não-vida e o mundo da vida. Por isso que ele comporta-se às vezes como um, às vezes como outro. E o mesmo acontece quando está entre vegetal e animal. Né? Qual é a máxima diferença entre animais e vegetais? Alguém sabe? Quer dizer, uma alma sensível. Mas tem um efeito da alma sensível nos animais que não tem nos vegetais na sua maioria. Qual é? Locomoção. A movimentação, a automovimentação. Os animais automovimentam-se. O cachorro está aqui e vai para lá. A árvore não pode fazer isso. Ela está fixa. Ocorre que há vegetais que movimentam-se. Se você chamou esse movimento, né? Não sei se vocês têm aí na cidade de vocês, tem dormideira. É uma planta que, quando você passa o dedo, ela sai sei lá, um efeito e ela fecha as cerdas dela. Não é a movimentação do cachorro, não é que está sendo lugar, mas ali tem uma certa automovimentação. As plantas carnívoras têm sensibilidade e de fato, conseguem, inclusive, alimentar-se com essa função. Veja, há algo aqui que parece com o que tem os animais. Quer dizer, pode ser, digo, não sou biólogo, mas pode ser, seja um grau de aperfeiçoamento das vegetais que não tinha em outro lugar, só tem naquele nível, tá? Como há com os vírus, tá? E a pergunta vem, Vinícius Aleixo, eu sei que você está pensando nisso porque você é um cara inteligente. Então, Robson, tem algum animal que está mais perto do homem? Pode falar, Aleixo, você pode falar. O vascaíno está mais perto do homem? Não, aí não, calma aí, rapidinho.
O vascaíno não está entre o homem e o macaco, não. Aqui, ó. Vocês conseguem ver? Meu filho está nessa vibe de quarentena aqui. Não sei se consigo mostrar para vocês. Aqui, ó. Não, não, né? Isso aqui é uma planta carnívora. Consegue ver? Não. A ideia é tentar ver se de fato elas comem insetos. Até agora não consigo comer nada, não. Mas está crescendo. É possível que um animal, uma planta, se comporte em certa medida como um animal, com sensibilidade, com movimentação? Vamos ver. Parece que sim. Tá claro? Bom, acho que ainda apareceu algum. Não. Isso. Nervosas. Quem falou isso? Foi o Cláudio? Cláudio, que é da área de biologia? Não. Ah, não é voluntário, certamente. Não é voluntário, Jonathan. Não é que elas querem e se movimentar. Certamente não. Mas, ainda assim, não é como o cedro. Não é como a samambaia, que parece que nem isso tem, entende? Há alguma coisa ali que distingue-se desses vegetais, né? E vou dizer mais, não é por acaso. Você pode dizer, a dormideira é por acaso. Beleza, a dormideira pode ser por acaso, mas é planta carnívora, que dentro daquela armadilha tem elementos que consomem os animais. Não é por acaso. Ainda que não seja voluntário, parece que é uma ordem nisso. Pode não ser querido, certamente não é querido pela planta. Mas quem organizou a bagunça fez de modo certinho. Tudo bem, pessoal? Concordamos quanto a isso? Quem é que está falando mesmo? É o Bruno, não? É o Bruno, é? Está valendo. Vai lá. Ah, já foi, né? Já acabou o parágrafo? Isso. Vai mais um pouquinho, Bruno, vai. Por favor, quebra para mim essa aí. Cada uma dessas características não se realizam do mesmo modo em todos os seres vivos. Ainda que todos eles compartilhem as características antes enunciadas, nem todos vivem da mesma maneira. Há entre eles uma gradação, uma escala sucessiva de perfeição em suas formas de vida, cujos detalhes estuda a zoologia. Tradicionalmente, esta escala se realiza segundo os graus de imanência. Quanto maior é a capacidade de um ser vivo de guardar dentro de si uma operação, maior é seu nível de imanência e de vida. Comer uma maçã. Comer uma maçã. Eita, o que é isso? Raciocinar. Raciocinar e pensar em alguém são três graus diferentes de imanência. Não. Manifesta uma perfeição cada vez maior. Vai. Sem dúvida, não só a imanência. Sem dúvida, não só a imanência, senão também as restantes características da vida se dão nos seres vivos superiores em graus mais perfeitos que nos inferiores. Nos superiores, há mais alto movimento, mais unidade e mais imanência que os inferiores. Pode-se... Acrescentar. Esqueci o que é. Acrescentar. Pode-se acrescentar a isto que viver é o modo de ser, porque para os viventes, viver é ser. Então, a vida é um modo de ser do homem. Então, o homem tem um modo de vida humano, não só uma propriedade, uma característica da vida. Tá bom? Bom, vamos ficar por aqui hoje. Nós teremos muito tempo hoje com meu atraso, desculpem, mas é o que eu tenho que fazer hoje. Tá bom? E aqui começa um tema muito, muito importante também, grande, não vai terminar em 5 minutos, então a gente volta semana que vem. Beleza, pessoal? Bom trabalho aí, semana que vem. Obrigado, Robson. Até mais. Próxima, Robson. Até mais. Um abraço.